Olá, queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Mais uma vez, então, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que já faz parte, você que já é um atraído pela palavra, já tem feito esse itinerário conosco. E seja bem-vindo também você que está chegando agora, que está conhecendo. O nosso canal tem esse objetivo: partilhar a palavra de Deus, levar a mais corações a mensagem do Evangelho, para que mais pessoas sejam alcançadas e possam se apaixonar por essa palavra. O nosso objetivo é partilhar aqui um pouco, mas também instigar você a desejar mais da palavra de Deus. Então, vamos mergulhar nesse universo da palavra de Deus. Hoje, terça-feira, dia 20 de maio, nós vamos ver então que os discípulos continuam sendo perseguidos. Hoje, Paulo continua sendo perseguido e em todos os lugares que ele passa, os judeus estão contrários a ele. Mas é interessante porque os judeus estão descontentes com Paulo, porque Paulo estava esvaziando as sinagogas, porque as pessoas estavam sendo batizadas, estavam seguindo os apóstolos, a igreja está começando a surgir e as sinagogas estão esvaziando. Porque a mensagem dos apóstolos é muito coerente. E na sinagoga, o povo ia lá e fazia um sacrifício e ia embora. Mas os discípulos estão proporcionando uma experiência com Deus para as pessoas. Um Deus que não está distante, um Deus que não quer só um sacrifício de um bode sendo cortado em pedaços, mas um Deus que quer o sacrifício da minha vida como oferta de amor. Então, essa mensagem é muito exigente, essa mensagem é muito radical e vai atraindo corações, porque todo ser humano tem esse desejo e sede de radicalidade. Então, quando traz uma mensagem radical e que é vivida na radicalidade, atrai muitos corações. O povo começa a ficar atraído por essa mensagem, começa a ter sede, começa a ir atrás dos apóstolos. Mas as contrariedades também vão acontecer, porque os judeus tinham outros interesses e começam a querer perseguir os apóstolos para calá-los, silenciá-los, descredibilizá-los. Então vai começar todo esse movimento. Mas Paulo não se abateu e não desistiu, porque vai dizer que ele foi apedrejado, deram ele como morto, ele entrou de novo na cidade, foi para outra cidade anunciar o evangelho, e vai dizer que deu muitos frutos o anúncio de Paulo. Então, ou seja, olha que bonito também e que coerência. Ele foi apedrejado. Ele poderia ter desistido e falado: não, gente, não é para mim isso. Eu vou ficar aqui sendo apedrejado? Eu, um homem inteligente, cheio de coisas, cheio de posses, tem tanta coisa que eu podia estar fazendo. Mas Paulo não se omitiu do anúncio do evangelho. Ele não desistiu. E por não ter desistido, por ter permanecido firme, por ter perseverado, ele deu muitos frutos ainda em nome do Senhor. Deu muitos frutos para a causa do Senhor. E é interessante que não só com a vida, mas também com a palavra, Paulo ia exortando muitos a permanecerem firmes na fé. Porque ele mesmo estava permanecendo firme na fé. Ele mesmo estava sendo perseguido e estava continuando o caminho. Então olha como Paulo falou, mas a vida dele estava falando primeiro. Porque ele foi apedrejado, jogado fora da cidade, levantou e voltou a anunciar. Então isso é perseverar na fé. É não parar na dificuldade, é não parar na contrariedade, é não parar no que você não entende, é não parar no que você não aceita. É não desistir. Dificuldades vão acontecer, você vai perder, você vai se desanimar, você vai ter preguiça, mas você não pode desanimar e parar. Você precisa continuar, porque o anúncio do evangelho precisa ser feito. E aí é interessante, porque a vida de Paulo também falava, porque Paulo havia largado o judaísmo e estava sofrendo. Olha que interessante, ele passou de perseguidor para perseguido. Isso é uma força, isso tem uma força, porque o homem que perseguia, o homem que estava do lado de lá, veio para o lado de cá e está fazendo todo esse barulho. Então tem que ter alguma coisa que mudou a vida desse homem, e é Jesus. Então isso dá sentido à mensagem que ele está anunciando. Isso mostra como Jesus faz, porque Jesus tirou ele de perseguidor para se tornar perseguido. Jesus tirou ele do judaísmo para ser uma voz contrária ao judaísmo. E por que esse homem está fazendo isso? Se não foi uma experiência forte com alguém, com uma pessoa, com Jesus. Então, a mensagem dele toma força com tudo que ele está vivendo. A mensagem dele toma força com a vida dele, que fala mais do que as palavras. E também, Paulo não se incomoda de ter sido apedrejado e jogado fora da cidade, porque vai mostrar que é uma mensagem, que a mensagem do evangelho vale a pena dar a vida. É uma mensagem que nos chama a entregar tudo que temos. Então a gente não pode querer guardar ou reter nada em prol do anúncio do evangelho. O anúncio do evangelho vai nos chamar a dar,
a oferecer, a ofertar, a perder, a deixar. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é acumular, o Evangelho é largar, o Evangelho é deixar, o Evangelho é perder. Olha como Paulo está perdendo dignidade, sendo apedrejado e jogado fora. Um homem que era chefe, era mestre, era seguido por pessoas. Vai dizer na morte de Estevão que tiraram as vestes de Estevão e botaram nos pés dele. Era um homem de prestígio, mas ele perdeu tudo pelo Evangelho. Então na nossa vida também devemos perder tudo pela causa do Evangelho. A gente não pode ficar querendo usar o Evangelho para acumular, para ganhar, para arrebanhar pessoas para si, para ter coisas para nós. Mas o anúncio do Evangelho é para levar almas para o céu. O anúncio do Evangelho era para converter corações. O anúncio do Evangelho é para apontar o céu, a maior alegria da nossa vida. E aí vai dizer também que vai mostrar mais uma vez esse cuidado que a igreja tem com a gente. A igreja tem um cuidado porque onde vai passando, agora eles vão instituindo presbíteros, ou seja, homens que vão estar naquelas comunidades para cuidar daquele povo. Mas é interessante que eles não escolhem os presbíteros ao bel prazer, ao que dá na cabeça, mas eles escolhem em oração e em jejum, porque a igreja não vive de ações humanas, mas a igreja vive da vontade de Deus. A igreja não vive de escolhas pessoais, a igreja não vive de parcialidades, a igreja não vive de amizades, mas a igreja vive da vontade de Deus, que se manifesta na oração e no jejum. E aí mostra para você, se você quer ser igreja, se você quer ter parte com Deus, se você quer ter discernimento e sabedoria do que fazer, da que decisão tomar, que direção seguir, você precisa ser uma pessoa de oração. Você precisa ser uma pessoa que jejua, que faz propósito com Deus, que entrega seu coração a Ele, porque é nesses que Deus fala. É na oração e no jejum que Deus vai falar. É na oração e no jejum que Deus vai manifestar a sua vontade, assim como manifestou, levantando presbíteros para cuidar das comunidades. Vamos ver também que nosso Senhor vai dizer que Ele dá uma paz, mas a paz que não é do mundo. Porque a paz do mundo é muitas vezes uma paz de ter coisas. Eu vou ficar em paz quando eu tiver um bom emprego. Eu vou ficar em paz quando eu conseguir minha casa. Eu vou ficar em paz quando eu casar. Só que emprego, casa e casamento passam. Então, se a sua paz está naquilo que passa, ela é uma paz mundana, porque ela vai passar. Agora, a paz que o Senhor vem oferecer é uma experiência com Ele mesmo. É uma experiência com a pessoa de Jesus, que permanece para sempre conosco. Então, é uma paz que não passa. E por isso ele vai aprofundar e explicar que a paz das coisas do mundo vai inquietar o nosso coração. Eu via, esses dias eu estava assistindo El Chave de Lúcio, né? Que aqui chama assim, né? O Chaves. E aí tinha um episódio do Kiko. As crianças estavam brincando, o Chaves e a Chiquinha brincando. E aí o Chaves estava brincando com um avião de madeira. E aí o Kiko ficou olhando assim, ficou agoniado e foi em casa e pegou um avião mais bonito que o do Chaves. Aí a Chiquinha apareceu com um balão. Aí o Kiko ficou preocupado e saiu correndo e pegou 2 balões. Aí estourou o balão dele, pegou outro. O Chaves estava com um pacote de confete, ele pega um pacote de confete maior. Essa é a paz mundana, que inquieta o nosso coração. O Kiko não estava em paz, porque ele sempre queria, nunca ele estava por cima, sabe? Uma paz também baseada no egoísmo, em querer ser melhor que o outro. Então toda hora ele tinha que pegar algo para se mostrar melhor do que o outro. Isso não é paz, porque o tempo inteiro ele estava inquieto, o tempo inteiro ele estava agoniado, porque ele tinha que procurar outra coisa para se satisfazer, para poder se mostrar melhor. A paz da experiência com o nosso Senhor, ela tranquiliza a gente, porque a gente não precisa de mais nada se temos a Deus. E essa é a verdadeira paz. Tenho Deus e isso me basta. Essa é a verdadeira paz. E como Deus não passa, não muda, não nos abandona, não nos rejeita, não tem como perder a paz. Porque se estamos com Deus, temos tudo o que temos e precisamos. Temos aquele que é, que era e sempre será, que não vai mudar e não vai passar, e sempre vai estar na nossa vida. E ainda, o Evangelho vai mostrar para nós que a paz é entregar-se também na vontade de Deus. Porque Jesus vai dizer, né? Eu não devia nada para os homens desse mundo, mas vou me entregar por eles. E ele estava numa profunda paz, porque fazer a vontade de Deus também nos dá paz. Estar abandonado e entregue nas mãos de Deus é a nossa e a verdadeira paz. Então nós vamos encontrar a verdadeira paz quanto mais estivermos abandonados na vontade de Deus. Mas como, Padre, que eu vou saber a vontade de Deus? Na oração e no jejum. Se não tiver oração, se não tiver jejum, se não tiver joelho dobrado, se não tiver adoração, se não tiver escuta da palavra, se não tiver sacramentos, não tem como você conhecer a vontade de Deus, porque Deus vai manifestando a sua vontade nos pequenos sinais, na palavra, nos sacramentos.
na partilha, claro, nos retiros, nos encontros, cerco de Jericó, mas isso não é essencial. Deus fala com a gente no ordinário da vida, Deus fala com a gente no dia a dia, numa missa que participamos, numa palavra que lemos, numa oração que fazemos, num silêncio diante do sacrário. Deus também quer falar ao nosso coração. E Ele fala para nos mostrar a sua vontade, que é a verdadeira paz ao nosso coração. Então busquemos uma vida de intimidade com Deus pela oração, pelo jejum, pela adoração, pelos sacramentos, para que Deus possa falar ao nosso coração, nos direcionar nos nossos caminhos e nos conceder a verdadeira paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.